A relação entre o Padrão dos Descobrimentos e o poema O Infante de Fernando Pessoa. Da mensagem, segunda parte, O Mar Português, um poema inserido nesta segunda parte. É logo o primeiro poema desta segunda parte. Para a disciplina de português, módulo 8, avaliação de expressão oral, realizado por Nelson Arraiolos. Como introdução, o Padrão dos Descobrimentos, imponente, monumento em Belém, Lisboa, e o poema O Infante da obra A Mensagem, de Fernando Pessoa, são duas obras que evocam a era dos descobrimentos portugueses através da análise comparativa de ambos. Podemos desvendar as diferentes perspectivas sobre este período histórico, evidenciando as contradições e ambiguidades presentes na identidade portuguesa. Sobre o monumento da autoria do arquiteto Cotinelli Telmo e do escultor Leopoldo de Almeida, o Padrão dos Descobrimentos foi erguido pela primeira vez em 1940, de forma efêmera e integrado na exposição do mundo português, construído em materiais perecíveis, possuía uma leve estrutura de ferro e cimento, sendo a composição escultórica moldada em estafe, mistura de espécies de gesso e estopa consolidada por armação ou gradeamento de madeira ou ferro. Em 1960, por ocasião das comemorações dos 500 anos da morte do infante Dom Henrique, o padrão é reconstruído em betão e cantária de pedra rosal de Leiria e as esculturas em cantaria de calcário de Sintra. Em 1985 é inaugurado como Centro Cultural das Descobertas. O arquiteto Fernando Gamalho remodelou o interior, dotando o padrão de um miradouro, auditório e salas de exposições. E aqui neste padrão, por curiosidade, podemos comparar lá dentro, através de uma aula de ensino, a obra A Mensagem de Fernando Pessoa e a relação com o próprio Padrão dos Descobrimentos. Poema O Infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente. Clareou, correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português do mar, e nós em ti. Nos deu sinal, cumpriu-se o mar, o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Versão original do poema que eu acabei por colocar. Vamos então começar a análise crítica nestas duas obras e a sua complementariedade. O simbolismo do Padrão dos Descobrimentos. A exaltação e grandiosidade. O monumento em forma de caravela, com o infante Dom Henrique no comando, celebra o heroísmo e o espírito aventureiro dos portugueses. Visão linear e heroica da história, o padrão representa uma negativa oficial dos descobrimentos, ignorando as suas consequências negativas, como a exploração colonial e a violência, estética monumental e grandiosa. A impotência do monumento reflete a visão grandiosa do Império Português e a sua missão civilizadora.
O simbolismo do poema O Infante. A desilusão e a frustração presentes no poema. O poema revela o lado obscuro da era dos descobrimentos, focando na solidão, no sofrimento e na falta de reconhecimento do infante. A consciência da finitude humana. O poema contrasta a ambição desmedida com a inevitabilidade da morte, questionando o sentido da aventura. A linguagem complexa e subjetiva. O poema utiliza metáforas e símbolos para explorar a interioridade do infante e as suas dúvidas existenciais. Os pontos de convergência. Tanto o padrão como o poema, em ambos podemos verificar que celebram a figura do infante Dom Henrique como um símbolo do empreendimento português. Também reconhecem a importância dos descobrimentos na formação da identidade portuguesa, mas vão utilizar também a linguagem simbólica para transmitir mensagens complexas sobre a história e o destino de Portugal. Mas como não houver luz sem senão, temos os pontos de divergência. E nestes podemos encontrar três grandes pontos de divergência. O padrão representa uma visão heroica e oficial dos descobrimentos, enquanto o poema explora a sua dimensão mais humana e complexa. O padrão celebra o sucesso e a grandiosidade do Império, enquanto no poema nós vamos ver evidenciada a angústia e o sofrimento dos que participaram na aventura. O padrão é uma obra monumental e objetiva, enquanto o poema é uma obra subjetiva e intimista. Em conclusão, a comparação entre o padrão dos descobrimentos e o poema O Infante permite-nos uma compreensão mais profunda da era dos descobrimentos e da sua influência na identidade portuguesa. Através da análise das diferentes perspectivas, podemos reconhecer as contradições e ambiguidades presentes neste período histórico e refletir sobre o seu legado para a sociedade portuguesa contemporânea. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.